Eu ria dos devotos de São Francisco. Minha vida era lógica, o bisturi afiado, a ciência implacável. Mas um dia, algo se quebrou dentro de mim. E a verdade que eu zombava me salvou de um jeito que você nem pode imaginar. Aos 34 anos, Ana Lúcia era apenas meu nome na certidão. Por dentro, eu era o eco de uma infância que ninguém ouviu. No Rio, vestia meu jaleco de enfermeira, curando corpos alheios enquanto a minha própria alma sangrava em silêncio. Na casa da minha mãe, nunca foi um abraço morno. Era um escudo de papelão, fino e inútil, contra a brutalidade do mundo. Daquele quarto frio no hospital, daquele quarto frio onde minha irmã Maria, com apenas 7 anos, se foi. Minha mãe rezava, sussurrava promessas, mas o silêncio de Deus era ensurdecedor. Ali, naquele leito gélido, a semente do cinismo foi plantada, regada pela convicção de que milagres eram histórias para mentes ingênuas. Eu estava sozinha. Sempre estaria. No hospital, eu via a fé dos outros como um espetáculo melancólico. Pacientes se agarravam a terços, a amuletos, a orações. Eu, por outro lado, confiava apenas na precisão do meu bisturi. O conhecimento era meu único refúgio seguro. Testemunhava a dor, a fragilidade humana, e nenhuma reza, nenhum santo parecia aliviar o sofrimento. Meus colegas, a maioria, concordava com meu pragmatismo, mas a intensidade da minha desilusão era singular. Eu ria, internamente, daquelas pessoas que esperavam um milagre em casos terminais. Achava-me superior, minha racionalidade fria como aço. Deus? Deus era um eterno ausente, uma figura decorativa para os desesperados. Minha rotina era um lembrete constante de que a vida era dura, injusta. A salvação, se existia, vinha apenas de mãos humanas. Eu havia construído uma muralha ao redor do meu coração. Nenhuma esperança penetrava. Meu turno terminava e eu caminhava pelos corredores, a luz fluorescente batendo nos murais de santos. Mensagens de esperança, coloridas e vazias. Que ilusão barata, eu pensava, para mentes fracas. A verdadeira santidade, para mim, estava na precisão de um diagnóstico, na eficácia de um tratamento, na habilidade das minhas próprias mãos. Fora do ambiente estéril, minha vida era igualmente controlada. Eu vivia sozinha em um apartamento minimalista. Minha única companhia, uma gata preta, Luna, independente, silenciosa. Ela parecia compartilhar da minha aversão a sentimentalismos. Luna era meu único ponto de vulnerabilidade, embora eu jamais admitisse isso em voz alta. Minha rotina pós-hospitalar era um ritual de eficiência. Esterilizar os instrumentos, organizar os relatórios, depois um jantar simples, preparado com a mesma precisão cirúrgica do meu trabalho. Luna observava de longe, seus olhos verdes penetrantes. Não exigia afeto, apenas presença. Mas naquela noite, algo estava diferente. Luna, sempre tão ágil, tão discreta, parecia mais lenta. Seus movimentos menos fluidos. Notei uma leve apatia, uma recusa incomum à sua comida favorita. Eu atribuí à idade, um mal-estar passageiro, pensei. Nada que uma boa noite de sono não resolvesse. Mas a inquietação, por menor que fosse, plantou uma semente de dúvida na minha mente racional. Eu a ignorei, convencida de que qualquer anomalia seria prontamente explicada e corrigida pela ciência, como sempre fora. A manhã seguinte não trouxe melhorias. Luna recusou o desjejum, algo impensável para ela. Eu medi sua temperatura, verifiquei as gengivas, palpei o abdômen. Com a destreza de quem diagnostica diariamente, procurei por anomalias. Nenhum sinal óbvio, nenhuma febre. Mas a letargia persistia. Os olhos verdes, antes tão vívidos, agora pareciam opacos, distantes. A semente de dúvida germinou. Transformou-se em uma preocupação palpável. Tentei um estimulante de apetite, uma hidratação subcutânea, medidas paliativas que eu prescrevia rotineiramente. Nada, nenhum efeito. A negação deu lugar a uma frustração crescente, um eco de impotência que eu raramente sentia. A ciência, minha bússola inabalável, parecia falhar. Deixava-me em um território desconhecido e assustador. Eu não podia mais adiar. Levei Luna para a clínica.
no meu próprio local de trabalho. Lá, eu tinha acesso a equipamentos de ponta, exames de sangue, ultrassom abdominal, radiografias torácicas. Cada procedimento realizado com um nó na garganta. A mente profissional lutava contra o desespero pessoal. As horas se arrastavam, cada minuto era uma eternidade de angústia. Os resultados começaram a chegar, um por um. A cada nova leitura, a perplexidade aumentava. Nada, absolutamente nada que indicasse uma causa clara para o declínio de Luna. Os parâmetros sanguíneos estavam dentro dos limites. Os órgãos pareciam normais. Nenhuma massa, nenhuma obstrução. Minha impotência atingiu um novo pico. Transformou-se em uma dor física no peito. O que eu faria agora? A medicina que eu tanto dominava não tinha respostas. Eu, cética por natureza e formação, sempre ridicularizei a fé cega, as superstições. Milagres para mim eram contos para mentes ingênuas. Lembrei-me das colegas que, em desespero, acendiam velas para São Francisco de Assis, pedindo por seus animais. E reviravam os olhos, confiando apenas na ciência. Mas agora, com Luna definhando. A medicina falhando. Um fio tênue de algo que eu jamais admitiria começou a se formar na minha mente. A dor de ver Luna sofrer era insuportável. A lógica que me guiava desmoronava. Pela primeira vez, meu racionalismo vacilava. Abria uma fresta para o impensável. A fresta se alargou, revelando um abismo de desespero que eu, a enfermeira pragmática, jamais pensei que enfrentaria. A imagem de Luna, frágil e inerte na mesa de exames, era um espelho da minha própria falência. Eu havia dedicado minha vida à razão, à prova, ao que podia ser medido e explicado. E agora, a vida da minha única companhia, da criatura que eu amava em segredo, escapava entre meus dedos. Inexplicável. A ciência que eu tanto idolatrava era um mapa sem coordenadas neste território de dor. Eu me sentia humilhada. Não pela incapacidade de curar Luna, mas pela brecha que se abria em minha armadura. A voz da minha mãe, sussurrando orações em tempos de desgraça, ecoava em minha mente. As colegas acendendo velas, com seus olhos marejados de fé ingênua. Eu as havia julgado, as havia desdenhado, e agora a ironia me mordia a alma. Estava eu, ascética, à beira de me render à mesma ilusão que eu tanto desprezava? A ideia era grotesca, uma traição aos meus princípios mais arraigados. Voltei para casa com Luna nos braços, seu corpo mole e sem vida me apertando o peito. O apartamento minimalista, antes um refúgio de ordem, parecia agora um mausoléu frio. Coloquei-a em sua cama, ao lado da janela, onde ela costumava tomar sol. Seus olhos, antes tão expressivos, estavam quase fechados. Seu ronronar, um som que eu dava como certo, silenciara. Eu me sentei no chão, observando-a, sentindo o terror se instalar. A impotência era um veneno lento, corroendo minha autoconfiança. Horas se passaram. Eu não conseguia pensar, não conseguia agir. Minhas mãos, tão lábeis como o bisturi, estavam inúteis. Eu repassava os exames, cada linha, cada número, buscando um erro, uma pista que eu pudesse ter perdido. Nada. A medicina havia esgotado suas opções. E então, naquela quietude opressora, a lembrança de São Francisco de Assis, o santo protetor dos animais, invadiu minha mente. Não era uma visão clara, mas um fragmento de memória das imagens nos corredores do hospital, das conversas das colegas. Aquele homem, com os pássaros e os lobos. Uma figura de lendas, de contos de fadas para adultos. Eu ria internamente, um riso amargo e sem humor. Eu, pedir ajuda a um santo? A um personagem de histórias? Era o cúmulo da irracionalidade. Mas o desespero era um mestre cruel, e ele sussurrava que não havia mais nada a perder. A lógica havia falhado. O bisturi estava cego. O conhecimento era inútil. O que restava? Apenas o vazio, o medo e uma pequena, quase imperceptível, fagulha de algo que eu não conseguia nomear. Algo que se parecia muito com esperança, disfarçada de última cartada. Eu me levantei, meus joelhos rangendo. Caminhei até a pequena estante de livros, onde, entre volumes de anatomia e fisiologia, havia um presente antigo de minha mãe. Um pequeno livro sobre a vida dos santos. Eu nunca o havia aberto. Peguei-o com um misto de repulsa e curiosidade mórbida.
Folheei as páginas empoeiradas, procurando pelo nome que não saía da minha cabeça. São Francisco. Encontrei uma ilustração. Um homem sorridente, rodeado de animais. Meus olhos, acostumados a gráficos e tabelas, fixaram-se na imagem. Uma onda de vergonha me percorreu. O que eu estava fazendo? Eu, Ana Lúcia, a mulher de ciência, a descrente convicta. Mas o olhar opaco de Luna me puxou de volta à realidade. Não havia orgulho, nem racionalidade que pudesse me salvar agora. Havia apenas uma gata morrendo e uma enfermeira desamparada. Eu fechei os olhos, o livro ainda em minhas mãos. O silêncio do apartamento era quebrado apenas pela minha respiração irregular. Eu estava sozinha, enfrentando o fim, e a verdade que eu zombava começava a se impor. Não como um milagre, mas como o último, desesperado, fôlego de uma esperança que eu me recusava a nomear. Eu abri a boca, mas as palavras não vinham. O que se dizia nessas horas? O que se pedia? Eu não sabia rezar. Nunca soube. Mas a agonia de Luna exigia uma resposta. Qualquer resposta. Mesmo que fosse um murmúrio desesperado para um Deus que eu sempre neguei. Eu abri a boca. Mas as palavras não vinham. O que se dizia nessas horas? O que se pedia? Eu não sabia rezar. Nunca soube. Mas a agonia de Luna exigia uma resposta. Qualquer resposta. Mesmo que fosse um murmúrio desesperado por um Deus que eu sempre neguei. Minha voz era um arranhão na garganta, rouca de desuso para tal fim. Eu, a mulher que dissecava verdades com precisão cirúrgica, agora me via implorando. Aos tropeços as palavras se formaram, mais como uma súplica confusa do que uma oração. Por favor, São Francisco, se você existe, se você realmente, se você pode, salve-a. Salve a minha Luna. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho mais nada. Se for real, me mostre. Eu prometo. Eu não sei o que prometer, mas salve-a. As palavras eram patéticas, um borrão de desespero. Eu me senti ridícula, uma criança perdida no escuro. Minha mente racional gritava: isso é loucura, uma farsa. Você está falando com um livro, com uma imagem. Mas o grito da razão era fraco, abafado pelo choro silencioso da alma. Eu me curvei sobre Luna, a mão tremenda enquanto eu acariciava seu pelo macio e sem vida. Seus olhos mal abertos não registravam minha presença. O corpo, antes vibrante, agora era apenas um peso inerte contra meu toque. A noite avançou lenta e cruel. Eu não dormi. Fiquei ali, sentada no chão frio, observando cada respiração rasa de Luna, cada batimento fraco do seu coração. O livro de Santos jazia aberto ao meu lado, a imagem de São Francisco me encarando com uma serenidade que eu não compreendia. A cada minuto que passava, minha esperança, frágil como papel molhado, se desfazia. O milagre não veio. Nenhum raio de luz, nenhuma melhora súbita. A Luna continuava a definhar e a escuridão da desesperança me envolvia por completo. A manhã chegou, trazendo consigo a luz cinzenta e impiedosa de um novo dia. Eu estava exausta, os olhos ardendo, a mente turva. Luna ainda estava lá, mas seu estado parecia ainda pior. Sua respiração era quase imperceptível. Um gemido fraco escapou de seus lábios, um som que me rasgou por dentro. Minhas mãos, outrora tão firmes, tremiam incontrolavelmente. A frustração, a raiva, a dor, tudo se misturava em um coquetel amargo. Eu sabia, sussurrei para o vazio. Eu sabia que era inútil. Que ilusão barata. Não há milagres. Não há santos. Há apenas a dura realidade da vida e da morte. Eu me levantei para pegar um copo d'água, meus músculos rígidos e doloridos. Ao passar por Luna, meus olhos, já acostumados à escuridão, captaram algo. Um movimento, quase imperceptível. Um leve tremor na ponta da sua cauda. Eu parei, o coração batendo forte no peito. Era apenas um espasmo? Uma contração final? Ou eu me ajoelhei novamente, o rosto perto do dela. Seus olhos, que antes estavam quase fechados, agora pareciam um pouco mais abertos. Havia um brilho tênue, quase imperceptível, que eu não havia notado antes. Eu toquei seu focinho. Estava frio, mas não tão gélido quanto na noite anterior. E então ouvi um som. Fraco, quase inaudível. Um resquício de um ronronar. Não um ronronar vibrante de antes, mas um murmúrio, uma promessa distante de vida.
Minha mente científica tentou encontrar uma explicação. Um pico de adrenalina, uma reação tardia a alguma medicação, qualquer coisa. Mas meu coração, que eu pensava estar blindado, sentiu um calor se espalhar. Era tão ínfimo, tão sutil, que eu hesitei em acreditar. Poderia ser? Aquela fagulha que eu havia sentido, aquela última cartada de esperança, teria sido ouvida? Eu me recusei a admitir, a dar nome ao que sentia. Mas a muralha que eu construía ao redor do meu coração começou a rachar. Era apenas uma pequena fissura, mas o suficiente para que uma luz, ainda que tímida, começasse a entrar. Eu não sabia o que pensar, o que sentir. A lógica estava em guerra com a emoção, e pela primeira vez, a emoção parecia ter um argumento, por mais irracional que fosse. Eu não podia mais rir. O riso havia morrido em minha garganta, substituído por um nó de espanto e uma ponta de um sentimento desconhecido. Eu não podia mais rir. O riso havia morrido em minha garganta, substituído por um nó de espanto e uma ponta de um sentimento desconhecido. Meus olhos, acostumados a decifrar gráficos complexos e imagens de ressonância magnética, agora se fixavam em cada milímetro do corpo de Luna, buscando evidências, procurando uma explicação que não fosse aquilo. Eu puxei o estetoscópio do bolso do meu pijama, um reflexo condicionado que parecia absurdo naquele contexto. Com as mãos trêmulas, posicionei o diafragma sobre o peito minúsculo de Luna. O som era fraco, irregular, mas lá estava, um batimento cardíaco, um pouco mais forte, menos arrastado do que na noite anterior. O ronronar, antes um murmúrio quase imperceptível, agora tinha uma vibração mínima que eu podia sentir sob meus dedos. Uma corrente elétrica percorreu meu corpo. Era real, não era minha mente pregando peças, nem a privação de sono. Havia uma mudança. Minha respiração ficou presa na garganta. A enfermeira analítica em mim começou a vasculhar o banco de dados da minha memória. Qual patologia poderia apresentar uma melhora tão súbita e inexplicável? Um pico de glicose? Uma reação tardia a anti-inflamatórios que eu havia administrado dias antes? Não. Nada se encaixava. A medicina, minha rocha inabalável, não tinha respostas para aquele fenômeno. Eu me afastei um pouco, olhando para o livro de São Francisco ainda aberto no chão, como se ele fosse o culpado, ou cúmplice daquela anomalia. Um arrepio percorreu minha espinha. Era uma coincidência? Uma remissão espontânea? A probabilidade era ínfima, quase nula, dadas as circunstâncias. Mas a alternativa era impensável. Eu, Ana Lúcia, a mulher da ciência, a descrente convicta, não podia aceitar que uma oração desesperada a um santo pudesse ter funcionado. Luna moveu a cabeça, um gesto lento e pesado, e seus olhos se abriram um pouco mais, me encarando. Naquele olhar, antes opaco e sem vida, havia agora uma centelha de reconhecimento, uma sombra da Luna que eu conhecia. Ela tentou levantar a cabeça, um esforço que a fez gemer fracamente, mas que me fez prender a respiração. Era um sinal de força, uma tentativa de vida, onde antes só havia resignação. Minhas mãos foram até ela, não para examiná-la, mas para tocá-la, para sentir o calor tênue que começava a emanar de seu corpo. As lágrimas, que eu havia contido por horas, finalmente vieram, quentes e abundantes. Não eram lágrimas de desespero, mas de um alívio tão profundo que me esvaziou. Eu não sabia se era um milagre, se era uma remissão, se era apenas um último suspiro prolongado. Mas naquele momento a distinção não importava. Minha Luna estava ali, lutando, e eu estava ali, testemunhando algo que desafiava tudo o que eu acreditava. O mundo, antes tão claramente dividido entre o que era provável e o que era impossível, desmoronava ao meu redor, e eu me sentia estranhamente liberta. Eu a peguei com cuidado, envolvendo-a em um cobertor macio. Seus olhos me seguiram, e um ronronar mais audível, embora ainda fraco, vibrou contra meu peito. A sensação era quase irreal. Eu a levei para o sofá, sentando-me com ela, aninhada em meus braços. O livro de São Francisco permaneceu no chão, um lembrete silencioso da noite que havia mudado tudo. Eu não o fechei. Eu não o guardei. Havia algo ali, uma presença, uma pergunta sem resposta que pairava no ar. Minha mente ainda buscava uma lógica, uma explicação científica, mas a urgência de encontrar uma resposta havia diminuído. O que importava agora era Luna, seu calor,
seu fraco ronronar. A enfermeira pragmática ainda existia, mas estava silenciada, chocada. No lugar dela, havia uma mulher perplexa, com o coração aberto para uma possibilidade que ela jamais teria ousado contemplar. Era o início de uma nova jornada. Um território desconhecido onde a fé e a ciência se encontravam em um embate silencioso, e a vida de Luna era o campo de batalha. Eu não sabia o que o dia traria, mas uma coisa era certa: eu não era mais a mesma. A manhã se estendeu, convertida em uma espécie de limbo. Luna dormia, um sono mais profundo e tranquilo do que nas últimas 24 horas, seu corpo ainda frágil, mas com uma leveza que não existia antes. Eu permaneci ali, imóvel no sofá, observando cada respiração. Meu estetoscópio ainda pendia do pescoço, um lembrete irônico da minha profissão e da inutilidade de todas as minhas ferramentas diante do que acabara de acontecer. A enfermeira em mim, que havia passado anos estudando fisiologia, patologia e farmacologia, estava em completo colapso. Não havia um único protocolo, um único artigo científico, um único caso clínico que pudesse explicar o que eu testemunhava. Minha mente, treinada para a objetividade, tentava desesperadamente encontrar uma falha, um viés de observação, qualquer coisa que pudesse desqualificar a experiência. Talvez Luna não estivesse tão mal quanto eu pensava. Impossível. Eu havia visto seus olhos vidrados, sentido a frieza de seu corpo, a respiração superficial. Eu havia aceitado, com a frieza de um diagnóstico terminal, que ela não passaria daquela noite. E agora ela estava ali, fraca sim, mas viva. Um pequeno arranhão na garganta, um resquício da minha súplica desesperada, me lembrou da noite. As palavras patéticas, a imagem do santo no livro. Eu ainda não conseguia formar a frase completa em minha mente. O milagre aconteceu, mas a semente estava plantada, uma semente de dúvida no terreno árido da minha descrença. Eu me inclinei e, com a ponta dos dedos, toquei a testa de Luna. Estava morna, não quente, mas com o calor de um corpo vivo, um calor que havia se esvaído por completo na noite anterior. Ela se remexeu ligeiramente, e o ronronar, agora mais consistente, embora ainda discreto, preencheu o silêncio da sala. Era um som que eu jamais pensei que ouviria novamente. Uma onda de emoção me atingiu, uma mistura de gratidão avassaladora e um medo persistente de que tudo fosse uma miragem, que ela pudesse desvanecer a qualquer momento. O livro de São Francisco ainda estava no chão, aberto. Eu encarei. A imagem serena do santo parecia me observar de volta, com uma quietude que contrastava com a tempestade em minha alma. Eu nunca havia dado atenção a essas coisas. Sempre as considerei relíquias de uma fé cega, um consolo para os fracos de espírito, uma fuga da dura realidade. E agora, ali estava eu, a mulher que ria dos devotos, confrontada com uma evidência que desafiava toda a minha lógica. Era quase cômico, se não fosse tão profundamente perturbador. Com cuidado, me levantei para buscar um pouco de água para Luna. Minhas pernas estavam dormentes, mas a exaustão física era secundária à confusão mental. Preparei uma pequena tigela com água fresca e a coloquei perto do focinho dela. Luna abriu os olhos, me encarou por um longo momento, e então, com esforço visível, lambeu a água. Apenas algumas lambidas, mas foi o suficiente para que uma nova onda de alívio inundasse meu peito. Era um sinal, um pequeno, mas inegável sinal de recuperação. Eu me sentei novamente, acariciando seu pelo macio. A ironia da situação era gritante. Eu, a cientista cética, agora era testemunha de algo que se encaixava perfeitamente nos relatos que eu tanto desdenhava. O canal Milagres de Assis, como eu zombava daquele nome. E agora parecia que eu mesma estava vivendo um de seus episódios. A ideia era absurda, mas a realidade à minha frente era ainda mais. Minha mente, antes tão fechada, começava a se abrir, não para aceitar cegamente, mas para questionar a própria rigidez de suas fronteiras. O que eu considerava impossível havia se manifestado, e eu estava ali no epicentro dessa inexplicabilidade, segurando a prova viva em meus braços. Era o alvorecer de um novo dia, e com ele, o alvorecer de uma nova perspectiva sobre o mundo. A enfermeira em mim,
que havia passado a vida defendendo a lógica e a evidência, estava em completo choque. Não havia espaço para São Francisco nos meus livros de anatomia, nas minhas aulas de farmacologia ou nos meus protocolos de cuidados intensivos. E, no entanto, ali estava a Luna, respirando, aquecida, lambendo a água, um pequeno milagre enrolado em meus braços. Eu tentei, uma última vez, forçar a minha mente a encontrar uma explicação racional. Um erro de diagnóstico inicial? Uma condição rara de remissão espontânea que eu nunca havia encontrado na literatura? Minha exaustão me fazendo ver coisas que não existiam? Mas cada tentativa de racionalização colidia com a realidade palpável de Luna em meus braços, e com a memória vívida da sua condição terminal poucas horas antes. O silêncio da casa era preenchido apenas pelo suave e constante ronronar de Luna. Era um som que antes eu interpretava como um mecanismo de conforto para animais doentes, uma forma de aliviar a dor. Agora era a melodia de uma vida que havia sido resgatada. Eu a observei dormir novamente, seu peito subindo e descendo em um ritmo muito mais regular. Meus dedos traçaram o contorno de sua orelha, sentindo a pele morna, a textura familiar de seu pelo. Não era mais a Luna fria e inerte da noite. Era a minha Luna, lutando, recuperando-se. E eu não tinha a menor ideia de como. A ironia era quase insuportável. Eu, que sempre ridicularizei a fé cega, a crença em forças invisíveis e intervenções divinas, agora me via no centro de um evento que só podia ser descrito com esses mesmos termos. Como eu explicaria isso a um colega? Minha gata estava morrendo, eu rezei para São Francisco e ela melhorou? A risada seria inevitável, seguida por um olhar de pena. Eu perderia toda a minha credibilidade. A própria ideia era tão absurda que me fez sorrir fracamente, um sorriso sem humor. O livro de São Francisco ainda estava no chão, a capa surrada e as páginas amareladas. Eu não ousei fechá-lo. Parecia um portal, uma ponte para um mundo que eu havia ignorado com fervor por toda a minha vida. A imagem do santo, com os pássaros e os lobos, antes apenas uma representação folclórica de um homem excêntrico, agora adquiria uma dimensão completamente diferente. Ele era o patrono dos animais, o santo que falava com as criaturas, e eu, a enfermeira da UTI, a mulher da ciência, havia recorrido a ele em meu momento de maior desespero. Uma parte de mim ainda se recusava a aceitar, mas outra parte, uma que eu não sabia que existia, estava começando a se render. Não era uma rendição à fé, no sentido tradicional, mas uma rendição à possibilidade de que o universo era muito mais complexo e misterioso do que minha visão científica limitada permitia. Era uma aceitação de que nem tudo tinha uma explicação lógica, uma fórmula química, um gráfico estatístico. Havia algo além, algo que eu havia escarnecido por anos e que agora havia tocado a minha vida de uma forma inegável e profunda. O sol já estava alto, e os raios filtravam pelas cortinas, iluminando a poeira dançante no ar e o livro aberto no chão. O dia prometia ser longo, cheio de perguntas e sem respostas fáceis. Mas pela primeira vez em muito tempo, a incerteza não me paralisava. Havia uma estranha sensação de paz, misturada com a perplexidade. Eu não sabia o que faria a seguir, como integraria essa experiência à minha vida, ou como olharia para a ciência e a fé daqui para frente. Tudo o que eu sabia era que precisava cuidar de Luna e, de alguma forma, entender o que havia acontecido. Eu levantei Luna cuidadosamente e a coloquei em seu cobertor, na pequena cama ao meu lado no sofá. Ela se aconchegou e o ronronar continuou, um lembrete constante daquela madrugada impossível. Eu peguei meu celular, não para pesquisar patologias, mas para procurar o número da minha veterinária. Eu precisava de uma avaliação profissional, de um atestado médico, talvez, para minha própria sanidade. Mas como eu começaria essa conversa? Doutora, minha gata foi curada por um milagre? A frase era ridícula, mas a realidade era ainda mais. Eu estava prestes a entrar em um território completamente desconhecido, onde a minha fé na ciência seria testada ao limite. Minha vida e minha visão de mundo nunca mais seriam as mesmas. Eu encarei o número da doutora Camila na tela, o dedo pairando sobre o ícone de chamada.
Uma parte de mim gritava para não fazer aquilo, para esperar, para ver se Luna não teria uma recaída. Se tudo não passaria de um breve e inexplicável surto de remissão. A enfermeira em mim, a que havia memorizado cada sintoma de insuficiência renal e cada dose de medicação, sussurrava: não há precedentes para isso. Não há um diagnóstico que se encaixe. Mas a outra parte, a que havia implorado a São Francisco na noite anterior, a que estava vendo Luna ronronar ao seu lado, sabia que era inútil resistir. A realidade estava ali, palpável. Respirei fundo, o ar parecendo mais denso com o peso da minha nova e bizarra verdade. O que eu diria? Que Luna, que estava à beira da morte, de repente estava melhor? Sem tratamento? Sem intervenção médica? A doutora Camila, uma profissional séria e pragmática, certamente pensaria que eu havia enlouquecido. Eu me imaginava tentando descrever a cena, o livro aberto, minhas preces desesperadas, a recuperação instantânea. Era uma narrativa que desafiava a medicina, a lógica e o bom senso. Minha reputação profissional, construída em anos de dedicação à ciência, parecia desmoronar com cada batida do coração de Luna. No entanto, eu não podia ignorar. Eu não podia fingir que nada havia acontecido. Luna precisava de cuidados, de exames. E eu, por mais que me custasse admitir, precisava de uma confirmação externa, de alguém que pudesse, talvez, oferecer uma explicação, por mais improvável que fosse. Afinal, a ciência era sobre observar e tentar entender, mesmo o inexplicável. Minha mão tremeu ao finalmente apertar o botão verde. O toque chamava, um som que ecoava a iminência de uma confissão que mudaria tudo. Eu me preparei para as perguntas, para os olhares de desconfiança, para a incredulidade. Mas, no fundo, eu sabia que não tinha escolha. Luna estava viva, e essa era a única verdade que importava agora. A voz de doutora Camila atendeu, profissional e um tanto apressada. Doutora Silva, algum problema com a Luna? Eu engoli em seco. Não, doutora Camila. Na verdade, ela está bem, completamente recuperada. Um silêncio pesado preencheu a linha. Eu sabia o que ela pensava, o ceticismo pairando no ar. Mas, olhando para Luna, que agora me encarava com olhos curiosos antes de se aconchegar novamente, eu sabia que a verdade, por mais desafiadora que fosse para a medicina, era inegável. A jornada para entender o inexplicável estava apenas começando.